Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Fundo Municipal de Cultura. Edital de chamamento público número 002/2023, FMC. Edital de seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da Lei Complementar 195/2022, Lei Paulo Gustavo, demais segmentos artísticos. Objeto. O objeto deste edital é a seleção de projetos culturais das demais áreas culturais para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no anexo 1, por meio da celebração de termo de execução cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município de Santo Amaro. Valores. 2.1. O valor total disponibilizado para este edital é de R$ 108 mil, dividido entre as categorias de apoio descritas no anexo 1 deste edital. 2.2. Este edital poderá ser suplementado caso haja interesse público e disponibilidade orçamentária suficiente. 2.3. O edital contemplará o repasse de recursos federais da Lei Paulo Gustavo em valor bruto, destinados ao apoio financeiro a propostas, na modalidade liberação de recursos não reembolsáveis, fomento à execução de ações culturais em nome do agente cultural. 3. Dotação orçamentária. 3.1. A despesa do edital ocorrerá da seguinte dotação orçamentária. Órgão 1502, Fundo Municipal de Cultura. Projeto Atividade 21-24, apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual. Elemento Despesa 3390-3600, outros serviços de terceiros, pessoas físicas, e 3390-3900, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte 1715-0000, transferências destinadas ao setor cultural, LC, número 195/2022, artigo 8º, demais setores da cultura. 4. Quem pode se inscrever? Pode se inscrever no edital qualquer agente cultural residente no município de Santo Amaro da Purificação há pelo menos 3 anos. A comprovação de residência pode ser dispensada conforme item 15.1.2. 4.2. Em regra, o agente cultural pode ser: 1º, pessoa física; 2º, microempreendedor individual; 3º, pessoa jurídica com fins lucrativos, exemplo, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, etc. 4º, pessoa jurídica sem fins lucrativos, exemplo, associação, fundação, cooperativa, etc. 5º, coletivo/grupo sem CNPJ representado por pessoa física. 4.3. O proponente é o agente cultural responsável pela inscrição do projeto. 4.4. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, será indicada a pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do termo de execução cultural e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no anexo 6º. 4.5. O proponente não pode exercer apenas funções administrativas no âmbito do projeto e deve exercer necessariamente a função de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística ou outra função de destaque e capacidade de decisão no projeto. 4.6. O anexo 1 deve ser consultado para fins de verificação das condições de participação de todos os proponentes. 5. Quem não pode se inscrever? 5.1. Não pode se inscrever neste edital proponentes que: 1º, tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. 2º, sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de servidor público do órgão responsável pelo edital. Nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. E sejam membros do Poder Legislativo,
deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, do Ministério Público, promotor, procurador, do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros. 5.2. O agente cultural que integrar Conselho de Cultura poderá concorrer neste edital para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se enquadrar nas vedações previstas no item 5.1. 5.3. Quando se tratar de proponentes, pessoas jurídicas estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sócios, diretores e ou administradores se enquadrarem nas situações descritas no tópico 5.1. A participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração do edital de que trata o subitem 1 do item 5.1. 6. Cotas. 6.1. Ficam garantidas cotas étnico-raciais em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções. A. No mínimo 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas. E B. No mínimo 10% das vagas para pessoas indígenas. 6.2. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência. Ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. 6.3. Os agentes culturais negros, pretos e pardos e indígenas, optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência, não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. 6.5. No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de cotas. 6.6. Caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 5.5, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados de acordo com a ordem de classificação. 6.7. Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição, usando a autodeclaração étnico-racial de que trata o anexo 7. 6.8. As pessoas jurídicas e coletivas sem constituição jurídica podem concorrer às cotas, desde que preencham alguns dos requisitos abaixo. Primeiro, pessoas jurídicas que possuem quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas. Segundo, pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem constituição jurídica que possuam pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas em posições de liderança no projeto cultural. Terceiro, pessoas jurídicas ou coletivos sem constituição jurídica que possuam equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas. E, quarto, outras formas de composição que garantam o protagonismo de pessoas negras, pretas e pardas e indígenas na pessoa jurídica ou no grupo e coletivo sem personalidade jurídica. 6.9. As pessoas físicas que compõem a equipe da pessoa jurídica e o grupo ou coletivo sem constituição jurídica devem se submeter aos regramentos descritos nos itens acima. 7. Prazo para se inscrever. 7.1. Para se inscrever no edital, o proponente deve encaminhar toda a documentação obrigatória relatada no item 8 entre os dias 27 de outubro de 2023 até 6 de novembro de 2023. 8. Como se inscrever? 8.1.1. O proponente deve encaminhar a documentação obrigatória de que trata o item 8.2 por meio do e-mail lpgsantoamaro@gmail.com
até às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de novembro de 2023. 8.1.2. O proponente deve obrigatoriamente enviar em um arquivo único em PDF toda a documentação que trata o item 8.2. 8.1.3. No envio do e-mail, o campo Assunto deve informar a numeração do edital, a categoria no qual irá submeter-se e o nome do proponente, conforme exemplo. Edital 001.apoia-cineclube.joão da Silva. 8.1.4. As inscrições que seguirem as especificações acima informadas receberão uma confirmação de recebimento por e-mail em até 48 horas. 8.2. O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição. A. Formulário de inscrição, anexo 2, que constitui o plano de trabalho, projeto. B. Currículo do proponente. C. Documentos pessoais do proponente, CPF e RG, se pessoa física. D. Mini currículo dos integrantes do projeto. E. Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito conforme anexo 1, quando houver. F. Outros documentos que o proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. 8.3. O proponente é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto. 8.4. Cada proponente poderá concorrer neste edital com, no máximo, um projeto. 8.5. Os projetos apresentados deverão conter previsão de execução não superior a 6 meses, a ser considerado de janeiro a junho de 2024. 8.6. O proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações, publicações pertinentes ao edital e seus prazos nos canais formais de comunicação. 8.7. As inscrições deste edital são gratuitas. 8.8. As propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto no inciso 4º do caput do artigo 3º da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 9. Planilha orçamentária dos projetos. 9.1. O proponente deve preencher a planilha orçamentária presente no formulário de inscrição, informando como será utilizado o recurso financeiro recebido. 9.2. A estimativa de custos do projeto será prevista por categorias sem a necessidade de detalhamento por item de despesa, conforme inciso 1º do artigo 24 do Decreto 11.453/2023. 9.3. A compatibilidade entre a estimativa de custos do projeto e os preços praticados no mercado será avaliada pelos membros da comissão de seleção, de acordo com tabelas referenciais de valores ou com outros métodos de verificação de valores praticados no mercado. 9.4. A estimativa de custos do projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais, na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais. 9.5. Os itens da planilha orçamentária poderão ser glossados, ou seja, vetados, total ou parcialmente, pela comissão de seleção, se, após análise, não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com o projeto apresentado. 9.6. Caso o proponente discorde dos valores glossados, poderá apresentar recurso na fase de mérito cultural, conforme dispõe o item 13.8. 9.7. O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme anexo 1 do presente edital. 10. Acessibilidade.
Os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal ou comunicacional compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos do disposto na Lei nº 300.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de modo a contemplar: 1. No aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação. 2. No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço. E 3. No aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. 10.2. Especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das seguintes iniciativas, entre outras: 1. Adaptação de espaços culturais com residências inclusivas. 2. Utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenho universal. 3. Medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais. 4. Contratação de serviços de assistência por acompanhante. Ou 5. Oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência. 10.3. Os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade, sendo assegurado para essa finalidade, no mínimo 10% do valor total do projeto. 10.4. A utilização do percentual mínimo de 10% de que trata o item 10.3 pode ser excepcionalmente dispensada quando: 1. For inaplicável em razão das características do objeto cultural, a exemplo de projetos cujo objeto seja o desenvolvimento de roteiro e licenciamento de obra audiovisual, ou 2. Quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural. 10.5. Para projetos cujo objeto seja a produção audiovisual, consideram-se integralmente cumpridas as medidas de acessibilidade de que trata o subitem 2 do item 10.4, quando a produção contemplar legendagem descritiva, audiodescrição ou Libras, linguagem brasileira de sinais. 10.6. O proponente deve apresentar justificativa para os casos em que o percentual mínimo de 10% é inaplicável. 11. Contrapartida. Os agentes culturais contemplados neste edital deverão realizar contrapartida social a ser pactuada com a administração pública, incluída obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurados a acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento à rede de ensino da localidade. 11.2. As salas de cinema que receberem recursos por meio deste edital estão obrigadas a exibir obras nacionais em número de dias 10% superior ao estabelecido pela regulamentação referida no artigo 55 da medida provisória número 2228, dígito 1, de 6 de setembro de 2001. 11.3. As contrapartidas deverão ser informadas no formulário de inscrição e devem ser executadas até 120 dias após a data de término do projeto executado. 12. Etapas do edital. 12.1. A seleção dos projetos submetidos a este edital será composta das seguintes etapas. 1. Análise de mérito cultural dos projetos, fase de análise do projeto realizada por comissão de seleção. E 2. Habilitação, fase de análise dos documentos de habilitação do proponente descritos no tópico 15. 13. Análise de mérito cultural dos projetos.
13.1. Entende-se por análise de mérito cultural a identificação, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais, concorrentes em uma mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos neste edital. 13.2. Por análise comparativa, compreende-se a análise não apenas dos itens individuais de cada projeto, mas de suas propostas, impactos e relevância em relação aos outros projetos inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada projeto é atribuída em função desta comparação. A análise dos projetos culturais será realizada por comissão de seleção formada por servidores das Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e Procuradoria. Titular: Fabiana Cristina Tavares do Carmo. Suplente: Gleidson Muniz dos Santos. Titular: Lorena Lima dos Santos. Suplente: Rodrigo Nascimento Silva. Titular: Laís Maria Nascimento dos Santos. Suplente: Gracilma Maria da Rocha. A comissão de seleção será coordenada por Fabiana Tavares. 13.5. Os membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da apreciação de projetos e iniciativas que estiverem em processo de avaliação, nos quais 1. Tenham interesse direto na matéria. 2. Tenham participado como colaborador na elaboração de projeto ou tenham participado da instituição proponente nos últimos 2 anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. E 3. Estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. 13.6. O membro da comissão que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à referida comissão, abstendo-se de atuar sob pena de nulidade dos atos que praticar. 13.7. Para esta seleção serão considerados os critérios de pontuação estabelecidos no anexo 3. 13.8. Contra a decisão de fase de mérito cultural, caberá recurso destinado a Adila Maia Ferreira, assessora especial da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Governo, matrícula 709640. 13.9. Os recursos de que tratam o item 13.8 deverão ser apresentados no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. 13.10. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. 13.11. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da análise de mérito cultural será divulgado no site oficial leipaulogustavo.santoamaro.ba.gov.br. 14. Remanejamento dos recursos. 14.1. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra categoria, conforme as seguintes regras. Não havendo projetos suficientes inscritos nas cotas específicas, automaticamente a porcentagem destinada será destinada para a porcentagem de cotas que tenha maior número de projetos inscritos. 14.2. Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital das demais áreas culturais. 15. Etapa de habilitação. 15.1. Finalizada a etapa de análise de mérito cultural, o proponente do projeto contemplado deverá, no prazo de 3 dias úteis, apresentar os seguintes documentos de forma presencial ou eletrônica através do e-mail lpgsantoamaro@gmail.com, conforme sua natureza jurídica. 15.1.1. Pessoa física. 1. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União. 2. Certidões negativas de débitos relativas aos créditos tributários estaduais e municipais, expedidas no site da Secretaria de Fazenda Estadual e pela Secretaria de Fazenda Municipal. 3. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho. 4. Comprovante de residência por meio de apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural. 15.1.2.
A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais. Primeiro, pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense. Segundo, pertencentes à população nômade ou itinerante ou que se encontrem em situação de rua. 15.1.3. Pessoa jurídica. 1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2. Atos constitutivos, qual seja o contrato social nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos ou estatuto nos casos de organizações da sociedade civil. 3. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos. 4. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. 5. Certidões negativas de débitos estaduais e municipais expedidas no site da Secretaria de Fazenda Estadual e pela Secretaria de Fazenda Municipal. 6. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, CRF/FGTS. 7. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho. 15.2. As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública. 15.3. Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso fundamentado específico destinado a Laís Maria Nascimento dos Santos, servidora da Procuradoria, matrícula 71.31.38. 15.4. Os recursos de que trata o item 15.3 deverão ser apresentados no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão após esta fase. 15.5. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. 15.6. Caso o proponente esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com a União, não será possível o recebimento dos recursos de que trata este edital. 16. Assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos. 16.1. Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o termo de execução cultural conforme anexo 4 deste edital, de forma presencial. 16.2. O termo de execução cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste edital e pelo Fundo de Cultura, contendo as obrigações dos assinantes do termo. 16.3. Após a assinatura do termo de execução cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica e nominal aberta para o recebimento dos recursos deste edital em desembolso único. 16.4. A assinatura do termo de execução cultural e o recebimento do apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. 16.5. O agente cultural deve assinar o termo de execução cultural em até 2 dias úteis a contar da publicação do resultado final no Diário Municipal, sob pena de perda de apoio financeiro e convocação do suplente para assumir sua vaga. 17. Divulgação dos projetos. 17.1. Os produtos artístico-culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do Governo Federal de acordo com as orientações técnicas do Manual de Aplicação de Marcas, divulgado pelo Ministério da Cultura. 17.2. O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. 17.3. O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. 18. Monitoramento e avaliação de resultados. 18.1.
Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como prestação de informação à administração pública, observarão o Decreto 11.453/2023, Decreto de Fomento, que dispõe sobre os mecanismos de fomento do Sistema de Financiamento à Cultura, observadas as exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto. 18.2. A prestação de informações neste edital será in loco, conforme previsto no inciso 1 do caput do artigo 23 da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, que garante essa modalidade quando o apoio recebido tiver valor inferior a R$ 200 mil. 18.3. A autoridade responsável pela verificação do cumprimento do objeto será designada entre servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, nas datas que forem informadas para a realização das ações dos proponentes. 18.4. A autoridade responsável pelo julgamento da prestação de informações pode aplicar sanções ou decidir pela rejeição da prestação de informações nos casos em que verificar que não houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento parcial não justificado. 19. Disposições finais. 19.1. O acompanhamento de todas as etapas deste edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes. Para tanto, deverão ficar atentos às publicações no site leipaulogustavo.santoamaro.ba.gov.br e nas mídias sociais oficiais. 19.2. O presente edital e seus anexos estão disponíveis no site leipaulogustavo.santoamaro.ba.gov.br. 19.3. Demais informações podem ser obtidas através do e-mail lpgsantoamaro@gmail.com. 19.4. Os casos omissos, porventura existentes, ficarão a cargo do secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer em saná-los. 19.5. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação constatadas a qualquer tempo implicarão na desclassificação do proponente. 19.6. O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade civil ou penal. 19.7. O apoio concedido por meio deste edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e outros programas e ou apoios federais, estaduais e municipais. 19.8. A inscrição implica no conhecimento em concordância dos termos e condições previstos neste edital, na Lei Complementar 195/2022, Lei Paulo Gustavo, no Decreto 11.525/2023, Decreto Paulo Gustavo, e no Decreto 11.453/2023, Decreto de Fomento. 19.9. O resultado do chamamento público regido por este edital terá validade até 60 dias após a publicação do primeiro resultado provisório. 19.10. Compõe este edital os seguintes anexos. Anexo 1. Categorias de apoio. Anexo 2. Formulário de inscrição / plano de trabalho. Anexo 3. Critérios de seleção. Anexo 4. Termo de execução cultural. Anexo 5. Declaração de representação de grupo ou coletivo. Anexo 6. Declaração étnico-racial. Anexo 7. Cronograma do edital.